Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento do pensamento lógico da infância até a adolescência, segundo a teoria de desenvolvimento infantil, né, dentro da escola construtivista de Henrialdo de Piaget. Tá? Na prática, sim, seria mais uma ideia de fazer um café com psicologia comportamentalista e desenvolvimento. Então pega ali a tua bebida de preferência, tá? Um chá, café ou coisa parecida. E mais um smartphone, né? Um Android com iOS e que tem um aplicativo com leitor de QR Code, porque hoje nós vamos precisar dos QR Codes daí para ter acesso aos vídeos de apoio. Ok, pegou então o smartphone, se não dá uma pausa aí no vídeo e segue adiante depois daí. Cérebro é uma coisa muito complexa e educar o cérebro também não deve ser uma tarefa muito simples. Tá? Então, na prática, no meio escolar, no meio acadêmico, normalmente existem algumas palavras que se repetem bastante, né? E essas palavras são normalmente treinamento, memória, criatividade, inteligência, potencial, habilidades, educação e oportunidades. Então essas são as palavras-chave ali, tá? As 8 palavras-chave que constituem o que você pensa ser os ingredientes daí para o sucesso do indivíduo dentro do ambiente escolar daí, tá? E para desenvolver isso, praticamente Piaget definiu uma, um conceito abstrato chamado esquema, tá? Que não é bem o esquema uh, como a gente está acostumado na língua portuguesa, falar em esquemas de fazer alguma coisa. Mas, na realidade, um esquema para Piaget é um conceito um pouco diferente do que a língua portuguesa diz. Tá? Esquema para Piaget ele é uma estrutura cognitiva. Tá? É uma estrutura cognitiva que representa uma certa porção de conhecimento, né? E de tudo aquilo que a gente sabe do mundo, né, incluindo, né, o que a gente sabe da gente mesmo, de nós mesmos, incluindo o que a gente sabe dos outros, a questão, por exemplo, de eventos, assim, impressões de eventos, assim por diante. Tá? Então seria mais ou menos assim como o hábitos, né? Segundo daí a filosofia rumeniana, né? O esquema é importante porque permite, né, a gente fazer sentido relativamente rápido, assim, de uma pessoa, de uma situação, de uma oportunidade, de um evento, de alguma coisa que acontece na nossa vida, por mais que a gente tenha uma informação limitada daquilo que está acontecendo. Então, acontece alguma coisa que a gente não tem a menor ideia, o esquema é aquilo que a gente vai empregar no sentido de tentar desvendar o que está acontecendo e o que realmente houve daí. Tá? Então, quando a gente ativa um esquema no nosso consciente, né, quando o cérebro ativa um esquema, frente a uma resposta, então, por exemplo, para Piaget, né, nós temos simplesmente a questão da resposta a estímulos, né? A criança ela aprende por estímulos e o ser humano também, né, mantém essa característica a vida inteira. Então, se tu quiser aprender, que o ser humano aprenda algo, tu tem que dar um estímulo, tá? Que pode ser normalmente simplesmente a exibição daí dessa pessoa, né, a uma situação que ela nunca teve antes, né? Então, quando a pessoa ativa um esquema, é a primeira chance de resolver um problema, resolver uma situação. Tá? Se tiver algum detalhe assim, algum detalhe da análise de uma situação nova que é perdida, o esquema ele ajuda a preencher essas situações, tá? Tudo aquilo que tu não consegue, por exemplo, numa primeira instância acontecer, espera-se que o esquema cerebral faça essa ponte entre as informações que estão faltando para tu resolver efetivamente um problema, tá? Então, mais ou menos essa definição. Os livros do Piaget são inúmeros e são extensos, é uma literatura muito extensa, tá?
Aqui no Brasil, por exemplo, os livros do Piaget que são publicados são praticamente a primeira geração literária que ele escreveu lá na década de 30, 40, que simplesmente são impressos assim ao longo dos anos, né, e reimpressos. Mas o que pouca gente por aqui acha, né, é que ele fez tudo sozinho, né? Mais tarde ele teve uma estudante de doutorado, que era a Bärbel Ingelder, né? E a Bärbel Ingelder praticamente ajudou o Piaget na velhice, tanto que tem muita foto do Piaget bem uma idade avançada e a Bärbel praticamente auxiliando ele o tempo todo. E eles juntos começaram a trabalhar aqueles dados que eles tinham com aquela observação de milhares de crianças dentro do Instituto Piaget, lá na Suíça, e começaram a reclassificar e colocar a teoria assim, dentro de um aspecto mais complexo, né? Então, por exemplo, os livros do Piaget, que são vendidos aqui no Brasil, eles não contemplam toda a história do trabalho dele, simplesmente contemplam aquela primeira fase. Mas se a gente se a gente decidir fazer um trabalho sobre Piaget hoje, com certeza nós vamos trabalhar com Ingelder e Piaget, que é uma teoria muito mais refinada, muito mais complexa, mais cheia de exemplos e aplicações, mais estruturas, mais análises e assim por diante, tá? Então, existem esses livros que estão ali, né? Eu vou usar para a aula de hoje esse, né? O pensamento o crescimento, né? O desenvolvimento do pensamento lógico. E vou usar o outro livro, que é A Memória e Cognição, que também é de Bärbel Ingelder e Piaget, ou Piaget Ingelder, né, como são normalmente referidos. Esses livros são relativamente extensos, esses dois que eu mencionei. Aqui eu vi que tem algumas edições no passado que eles praticamente publicaram partes dos livros, né? Então, a Gênese das Estruturas Lógicas Elementares, acho que são os primeiros 4 capítulos do livro do Growth of Logical Thinking, né? E os outros também, desenvolvendo quantidades físicas na criança, também isso aí vem do livro Memória e Inteligência dos dois, tá? Então eu acho que eles publicaram capítulos isolados na forma de livros, porque cada livro do Piaget e Ingelder normalmente 600 páginas, 700 páginas, são obras bem extensas aí, tá? Então vamos manter então a rotina de discutir, né, Ingelder e Piaget praticamente como são os livros mais estabelecidos, que são esses livros mais espessos daí, tá? Da obra inicial do Piaget, algumas coisas sobrevivem, né, no Memory Intelligence. Então, por exemplo, a gente tem que a criança, né, o ser humano, ele vai aprender por um processo de assimilação e equilíbrio, tá? Então existe um equilíbrio, tá? Daí a criança ou a pessoa, né, vai ser apresentada por um estímulo. Esse estímulo, tá, leva a uma nova situação, tá? Ele recebeu uma informação, está passando por alguma coisa que não tinha antes, então é uma nova situação. Essa nova situação transforma aquele equilíbrio que a pessoa tinha num desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio faz com que a pessoa ative estrutura cognitiva, faz com que a pessoa ative daí os esquemas, né? Os schemes daí, tá? E passa daí por um processo mais longo de análise e aquisição cognitiva, que leva a uma assimilação da nova situação. Aí ele reobserva essa nova situação, tá? Que para ele já não vai ser mais tão nova assim no segundo ciclo, porque ele já parou para pensar um pouco sobre o que se trata, né? Já ativou alguns elementos de observação, dedução e inferência, e ele vai tentar passar, né, por um novo estágio de desequilíbrio. Obviamente, a segunda vez que tu vai para o desequilíbrio, os neurônios já fizeram as sinapses lá dentro, então tu não vai ter um processo assim que vai te chocar tanto. Então tu pode até passar por mais um ciclo de uma acomodação, só que essa acomodação ela não vai ser tão rigorosa, tão impactante como foi a primeira acomodação. Daí tu volta para um outro processo de assimilação e daí tu fica observando. Quando chegar um ponto que não existe mais desequilíbrio, por mais que tu enxergue o que aconteceu, só existe equilíbrio, aí a gente pode dizer que houve o aprendizado, tá? Então esse processo cíclico praticamente, né, de assimilação, tá? Uma nova situação que causa um equilíbrio, uma acomodação e esse ciclo sucessivo,
Normalmente, em 3 rodadas sucessivas aqui, a pessoa já encara essa nova situação que foi apresentada para ele alguns minutos ou algumas horas atrás, como se fosse uma situação normal na vida dele, tá? Dele ou dela, né? No caso da criança. Tá? Então, no livro Memória e Inteligência, isso aqui está discutido praticamente com amplos detalhes, assim, né? Dentro ali das primeiras 200 páginas, mais ou menos, que tem. Tá? Então, esse processo de assimilação à acomodação, que seria a primeira fase da obra do Piaget, praticamente sem a contribuição da Inhelder, né? A Inhelder não tinha aparecido cronologicamente para trabalhar no Instituto ainda. Levou vários autores norte-americanos e canadenses a produzirem teorias psicológicas, comportamentalistas e né, tentando explicar o desenvolvimento da criança. Tá? Então, por exemplo, nessa época, na década de 60, praticamente, teve o trabalho paralelo daí de Erikson, né, de Erik Erikson. E Erik Erikson, praticamente, ele era um psicólogo que trabalhava com desenvolvimento humano, né? Então ele definiu, por exemplo, essa estrutura aqui, tá, de classificação no desenvolvimento psicológico de uma criança. Tá? Então aqui existem os estágios assim, né, que a gente praticamente conhece assim da pediatria, que é o estado sensório oral, né, fase anal muscular, locomotor, latência, adolescência. Tá? Aparece, por exemplo, no caso, o jovem adulto, depois temos o médio adulto, adulto intermediário, e depois tem o adulto tardio. Tá? Isso aqui eu vou lembrar que é uma classificação de 1963. Então, muitas estatísticas de idade, natalidade, mortalidade e desenvolvimento mudaram com o tempo. Mas para 1963 parecia ser honesto pegar a obra do Piaget, tá? Definir essas faixas etárias que vocês estão enxergando aqui, e definir, por exemplo, como que é o desenvolvimento da pessoa. Tá? Então, por exemplo, nessas fases mais iniciais, assim, até o 18º mês de vida, praticamente o Erikson definiu assim em termos de relações sociais. Piaget não era muito das relações sociais para classificação, embora ele entrava na obra em vários aspectos. Mas Erikson já colocou tudo em cima das interações sociais. Então a criança, por exemplo, até os 18 meses de idade, né, o bebê ele vai desenvolver uma sensação de confiança naqueles que estão perto e que tomam conta dela. Né? Mãe, babá, né, uma tia, uma avó, quem pegar no colo, praticamente a criança vai desenvolver um sentimento de confiança. Sem praticamente, né, verificar, né, usando os subsídios para saber se aquela pessoa, né, é uma pessoa que deveria ter a confiança ou não. Tá? Mas na prática, na fase aí que temos de 18 meses a 3 anos, então relativamente estreito, nós temos a fase de autonomia. Então, autonomia versus vergonha e dúvida. Tá? Onde a criança aprende que ele ou ela, né, pode ou não pode controlar, tá? O que ela pode ou não pode controlar e começa a desenvolver uma sensação assim de livre-arbítrio. Tá? Ela começa a decidir melhor as coisas. Depois, na fase locomotora, que é dos 3 a 6 anos, a criança ela fica independente, já tem mobilidade, ela caminha, né, engatinha, caminha, ela começa a explorar o mundo ao redor dela, manipular, tomar ação, né, e talvez até pedir para a sociedade, né, para o meio social da família, algumas coisas. Depois tem a fase, né, de inferioridade, né, que seria praticamente que a criança aprende a fazer coisas bem ou corretamente, de acordo com aquilo que a sociedade escolar dá para ela, porque 6 a 12 anos ela já vai estar na escola com certeza, né? Pelo menos nessa época aqui, década de 60. Tá? Então, na adolescência, obviamente, a sensação do eu, quem eu sou, a minha personalidade, os meus gostos, né? Tudo aquilo que eu tenho assim que me caracteriza como eu mesmo. Tá? O adolescente ele tem isso bem definido já, né? E normalmente ele pode até inclusive impor, né? Procurar argumentação para impor o eu dele em relação com o que os outros pensam. Depois dos 19 aos 40 anos já começa uma fase bem extensa aqui, né? Que seria o jovem adulto, né? Então a pessoa desenvolve a habilidade de dar e receber amor
dar e receber carinho, amizade, parceria, e consegue daí produzir assim compromissos com as pessoas e relações que são de mais longo prazo, tá? Depois nós temos a fase aqui do adulto médio, que seria de 40 a 65 anos, né? Hoje já chamam 60 anos de idade de idoso em alguns lugares ali, né? Mas aqui praticamente a fase média do adulto, né? Para Erickson. Então a pessoa desenvolve interesse, né, em levar tudo aquilo que ela conseguiu para a nova geração. Então essa fase de 40, 65 anos, assim, ó, é aquela coisa assim, ó, mas eu vivi tanto assim, será que eu não vou deixar nada para alguém, né? Não vou passar isso para a sociedade, as coisas boas que eu descobri, as minhas experiências, assim por diante, né? Como é que isso vai ficar, tá? Então, em geral, a pessoa procura, né, sei lá, ter filhos, assim, ou então adotar alguém, ou ter uma relação com alguém que já tem um filho, né, que de modo que possa passar para esse filho aí, né, passar um pouco de si mesmo, porque já tem consciência que um dia vai acabar, né, a vida vai acabar e essa bagagem intelectual tem a necessidade. Então, as pessoas de 40 a 65 anos, assim, segundo Erickson, têm a vontade, assim, de ensinar os outros mais jovens, que para eles, assim, na ótica deles, não saberiam tanto, assim, como ele sabe, né? Se acredita, por exemplo, que ele, aos 45 anos de idade, sabe muito mais do que uma pessoa que tenha 20 anos de idade, tá? Pelo menos se acredita, né? E finalmente, na fase, né, acima dos 65 anos, a pessoa ela desenvolve uma aceitação sobre a sua vida, né, como essa vida foi vivida. O que Erickson quer dizer com isso, né? A pessoa, quando passa dos 65 anos, ela não vai começar mais nada de novo, porque ela decidiu não começar mais nada de novo. Você coloca na cabeça assim, ó, a minha vida praticamente foi essa, as coisas aconteceram como aconteceram, se não aconteceram como eu gostei ou podia ter feito diferente, mas eu não quis fazer, eu conduzi a minha vida até hoje, 65 anos, tá? Praticamente como eu quis, como eu pude, tá? E não vai ter mudança de novo, tá? Então eu aceito a minha vida como ela foi vivida, tá? E eu não vou, estou muito satisfeito com isso, não vou produzir mais nada. Então esse é o esquema, por exemplo, né, discutido nesse livro que vocês estão tendo aí, né, é praticamente uma sequência ali de propriedades assim da vida humana, segundo a psicologia do desenvolvimento de Erickson, né, que não é atual assim, mas ela dá uma ideia praticamente do que esperar, tá, para as pessoas assim nas observações dos Estados Unidos, por exemplo, Canadá e Estados Unidos até essa época aí, tá? Então aqui praticamente resume, né? Obviamente ao longo aí das fases de Erickson existe um aumento de complexidade, né? E ele faz um espectro assim onde ele coloca, atribui faixas etárias, como vocês já viram, tá? E praticamente é isso que vocês têm ali. A vida humana cognitiva, né? Para esse autor é simplesmente uma sucessão de degraus assim, e cada degrau é caracterizado por processos assim, informações que são crescentes daí em complexidade, tá? Bom, então no lado canadense, mais ou menos na mesma época, né, 1966, teve um psicólogo comportamentalista, né, que seria o Marcia, né, James Marcia, James Marcia, em 66, ele colocou uma situação assim, ó, tá? Que para o aluno ter identidade de ego, para o jovem ter identidade de ego, ele tem que ter duas coisas. Ele tem que ter um compromisso interno, tem ou não tem um compromisso interno de resolver a situação. E ele pode ser ou não ser exposto a uma situação que pode levar a uma crise. Então, para Marcia, tá, praticamente a crise é uma coisa boa. O adolescente ele tem que estar em crise, porque crise é uma coisa que educa muito mais do que melhora as escolas.
tá? Então, o aluno tem que estar sempre sendo colocado assim em situações de desafio ou situações de estresse emocional, tá? Estresse emocional controlado para que ele possa desenvolver. Tá? Então, quando a gente coloca, por exemplo, um estudante numa situação de estresse, por exemplo, uma prova, né? Vou jogar uma prova, sei lá, uma prova sobre variável complexa, assim, tá? Ou então uma prova, assim, por exemplo, de física, de química, que sejam conteúdos mais difíceis, assim, né? Se eu coloquei esse aluno numa situação de crise, né, uma situação onde ele é desafiado, por exemplo, é exposto a um desafio, tá? Ele pode ter dois tipos de ação. Mas isso vai depender se ele tem ou não o compromisso interno de se sobrepujar e de fazer as coisas. Tá? Então vamos ver o que essa primeira tabela aqui praticamente significa. Tá? Então, praticamente pode classificar em termos da existência do compromisso interno do aluno, né? E praticamente uma exploração ou uma crise que acontece durante um determinado momento, que pode ser um momento devido ou momento pedagógico, que pode existir ou não. Então, assim, ó, se não existir situação de crise e não existir um compromisso interno do aluno, ele está numa situação chamada de identidade difusa. Na identidade difusa, tá, o indivíduo ele não tem compromisso firme sobre qualquer assunto que possa aparecer em questão, tá, e ele não vai mostrar execução do itinerário de progresso na direção do que realmente desencadeou a crise. Tá? Ou seja, se eu não tenho compromisso interno, não fui exposto a uma prova difícil, para que eu vou estudar? Tá? Então isso é uma identidade difusa. Depois nós temos uma situação, tá? Que, por exemplo, se o aluno não tem compromisso interno, assim, né? Não tem nenhuma motivação interna, mas ele é colocado numa situação de estresse, ele entra numa situação chamada de estado moratório, né? O estado moratório, por exemplo, é assim, ó. Ele vai procurar situações para se livrar do problema, tá? Mas ele não vai ter compromisso sério de verificar realmente quais das escolhas possíveis que ele pode ter que vai resolver o problema. Então, se ele resolveu, tudo bem. Se não resolveu, tudo bem também. Tá? Para ele não faz diferença do resultado que possa ter. Mas se ele tem um compromisso interno, por exemplo, tá? E ele é colocado numa situação de estresse, ele vai ter uma característica chamada de estado de conhecimento, né? O estado de identidade obtida, ou seja, uma identidade conquistada ou realizada, tá? Como é entendida pelo pessoal da língua portuguesa. Que praticamente ele tem uma identidade coerente, tá? E está comprometido em tomar decisões pessoais no sentido de se livrar do problema. E esse estado, por exemplo, assim, se existe um compromisso interno, mas ele não é explorado uma crise, tá? Ele vai ter esse estado chamado que é a identidade anteriormente outorgada, ou o foreclosure status, né? Que o indivíduo não está engajado em nenhuma experimentação da identidade, tá? E praticamente ele vai definir assim o que ele vai fazer em cima do que os outros fizeram. Tá? Então, se tu quer, por exemplo, que o aluno, por exemplo, vai definir o que ele faz, se ele tem um compromisso interno assim com a situação, com a vida dele, com as atividades dele, mas ele não é colocado em nenhuma situação de crise, então praticamente o que os outros disserem ele vai realizar. Ele não vai procurar desenvolver uma identidade do eu dele que seja mais forte do que o que a sociedade manda. Que a sociedade mandar, tá bom. Ok? Então, esses são os espectros, por exemplo, da Mercia, tá? Que são os estágios de desenvolvimento da identidade. Isso tudo veio mais ou menos na época que os livros do Piaget começaram a entrar muito assim no Canadá e nos Estados Unidos e começou a desencadear outras coisas. Tá? Então, só para saber que existe, porque às vezes aparece assim, né? Aparece o James Mercia e aparece o Erik Erikson em alguns artigos aí, até com nos últimos 2, 3 anos tem aparecido alguma coisa daí. Mas isso não é Piaget, são praticamente coisas que são derivadas, tá,
para o pessoal norte-americano, baseado nas ideias europeias daí do Piaget, naquela primeira geração dos livros dele daí, tá? Mas Piaget e Helder, esse é o título daí, né? É o nosso objetivo da nossa aula, tá? As fases de desenvolvimento cognitivo, elas são muito úteis assim para a gente imaginar que tipo de trabalho vai fazer com o aluno dependendo da faixa etária dele, tá? E Piaget praticamente definiu assim, ó, do nascimento até 2 anos, é uma fase que recebe o nome genérico de sensori-motor, né? Sensório-motor. Depois, 2 a 7 anos é uma fase chamada pré-operacional, tá? Das 7 a 11 anos é o operacional concreto. E de 11 anos até a fase adulta, daí não tem limite, a fase do formal operacional, tá? Aqui vocês podem ver, basicamente, eu vou praticamente falar bem mais sobre isso aqui agora, tá? Mas existe, por exemplo, os pontos que você tem que chegar, tá? Então, quem venceu a fase sensório-motor tem que ter uma noção de permanência de objetos. Quem superou a fase pré-operacional tem que ter uma teoria da mente e um aumento rápido na linguagem, né, e na habilidade. O operacional concreto, né, praticamente a conservação. E o formal operacional entra que a pessoa tem que ter desenvolvido habilidades abstratas e lógicas, tem que ser saído do concreto. Então, por exemplo, assim, onde é que a gente vê, por exemplo, James Marcia, onde é que a gente vê Erik Erikson e onde é que a gente vê essa estrutura do Piaget? Muito concurso de psicologia forense, concurso público onde cai psicologia forense, normalmente esses aspectos de psicologia são feitos para classificar daí os criminosos, os meliantes, assim, que daí praticamente tu consegue verificar em que estágio eles se encontram, tá? Então, você tem uma ideia de grau de educação, grau de... Se a pessoa não teve na escola, ela pode chegar numa fase abstrata e lógica, não precisa ter passado por uma escola, né? Porque às vezes a vida é melhor escola do que muitas escolas, né? Então, a gente verifica, por exemplo, o grau que a pessoa está aí, no caso, tá? Então, psicologia forense também aparece muita questão desses autores em concurso, tá? E muita questão, por exemplo, de educação especial também vai aparecer. Toda vez que a gente tenta inserir o ser humano no processo social, obviamente, tem que pensar em algum desses autores e saber reconhecer exatamente com que tipo de pessoa assim que a gente está trabalhando, qual é a clientela, né? Então, enfim, estágio 1 é a fase sensório-motora e pré-operacional de Piaget, tá? Piaget e Inhelder. Então, os dois autores, praticamente, dividir esse estágio 1 sensório-motor em 2 estágios, que são o estágio 1A, que é o sensório-motor propriamente dito, tá? Que vai desde o nascimento até mais ou menos 18 meses de idade, 2 anos, tá? E que todos os objetos são idênticos. Então, para uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, tá? Sei lá, um copo de gasolina é a mesma coisa que um copo de Guaraná. Então vai tomar os dois, entendeu? Porque tem a mesma cor, tá? Por exemplo, pegar, por exemplo, um detergente que seja de cor de rosa, tá? E um suco, por exemplo, de cereja ou de framboesa, para criança de 2 anos é a mesma coisa. Vai tomar os dois, tá? Vou colocar na boca porque é a fase oral daí. Então, vai tentar aprovar tudo que tem e pode tomar inclusive veneno. Então, uma fase onde se envenena com muita facilidade aí por acidentes assim dentro de casa, né? Com produtos de limpeza, produtos assim de jardinagem, combustível e assim por diante, tudo que pode ter em casa aqui pode causar um estrago grande para a saúde da criança. E depois nós temos o estágio 1B, que seria 2 a 7 anos, que é o pré-operacional. Pré-operacional é o pensamento egocêntrico da criança, né? E que em Helder também subdividiu em pré-conceitual, de 2 a 4 anos, e a intuitiva, que vem de 4 a 7 anos, tá? Mas, de uma forma geral, assim, essas subdivisões estão bem descritas no livro, né? Então, nos 2 livros que eu mencionei antes, e as crianças se confundem na interpretação das propriedades pela aparência externa dos objetos visualizados. Elas não têm noção de perigo, elas mantêm um caráter exploratório através do tato, através
do sabor, através da visão, mas mais é pelo sabor e pelo tato. A criança toca tudo que encontra. Se tiver 2 fios desencapados com eletricidade, ela vai tocar igual, porque vai achar que aquilo é, sei lá, aquilo ali talvez é a cauda de um bichinho ali que ela vai ter, né? Bichinho de pelúcia. Então, olha um fio desencapado, aquele fio, a cordinha para botar no pescoço da ovelhinha, vai lá e coloca a mão e leva um choque, por exemplo. Tá? Então, não tem noção de perigo. Ela explora, mas não tem noção de perigo. Ok? E ela ignora, por exemplo, contra-estímulos, né? Ela passa por um processo assim que, se acontecer alguma coisa desagradável, ela vai continuar trabalhando, né? Ela simplesmente é uma máquina de aprender, tocando tudo, sem avaliar riscos e sem avaliar perigo daí, tá? Porque é simplesmente motor e sensor. O aprendizado se faz através, tá, de ações motoras, tá? Então nós temos aqui, né, nosso primeiro vídeo, né, que vocês vão pegar agora o leitor de QR Code, vão apontar para esse QR Code que está ali. Quem não tiver QR Code pode simplesmente digitar ali numa janela, tá, esse endereço que está ali embaixo. E o que vocês vão enxergar no vídeo? Tá? Vocês vão enxergar no vídeo uma criança indiana, tá? Um bebê indiano ali que deve ter 1 ano e 4, 5 meses, né? 1 ano e 6 meses, então está bem dentro dessa fase sensório-motora. Tá? E observe como que ela explora aquele objeto que está ao redor dela. Tá? Então, praticamente, aquele objeto que está ao redor dela vai ter uma reação, assim, porque vai se sentir ameaçado e coisa e tal. Tá? Então, vocês praticamente observem a criança, o que ela vai fazer o tempo inteiro. E no final, assim, ela tenta pegar mesmo, né? Ela ignora completamente possíveis situações perigosas, que o perigo para ela é real, e ela vai tentar agarrar e praticamente, coitado do objeto que tiver ali. Ok? Então, deem uma pausa agora, né? Veja o QR Code. Voltem daí daqui a uns 10, né? Então logo termine daí. Dá uma pausa agora e depois continua. Então tá, então vocês devem ter visto, né? O extremo perigo assim que a criança estava ali, né? Sorte que a cobra, né? A cobra, por exemplo, ela, né? Aquele tipo de cobra que já teve um acidente relativamente grave aqui, que alguém trouxe uma cobra daquelas e um estudante de veterinária foi picado sem querer, quase morreu no hospital. Né? Mas no caso da criança tentou praticamente dar o bote na cabeça, então o raio de curvatura, tá, da boca da serpente, né, da naja, no caso, ela é um raio de curvatura que praticamente a criança tinha uma cabeça muito grande, então não conseguia, por exemplo, dar uma mordida propriamente dita. E às vezes a cobra, por exemplo, ela não dá mordida, ela não pica, ela simplesmente tenta dar um bote, que se chama um bote sem injeção de veneno, para tentar assustar e afastar daí. Tá? E no final, quando a criança pegou a cobra, né, a cobra tentou se enroscar no pescoço dela, mas daí já não se sabe mais como é que acabou aquilo, né? Mas pelos pais, assim, e pelas pessoas que estavam ao redor, acho que era uma coisa normal na Índia as crianças brincarem com cobra venenosa, né? Enfim, então vamos lá. Então agora vamos ver o segundo vídeo, né, que seria a fase sensório-motora até pré-operacional. Então vocês vão ver uma sucessão, assim, né, de situações, né, onde as crianças vão estar trabalhando. E nessa fase pré-operacional, né, tem dois experimentos interessantes, que é a questão, por exemplo, da quantidade de suco que tem em 2 copos, né, que vocês vão ver agora, né. Tem uma situação do bebê, por exemplo, né, porque que o bebê acha divertido, assim, a mãe esconder o rosto e mostrar o rosto, assim. Porque para o bebê, né, na ótica do bebê, segundo Piaget, é assim, quando a mãe esconde o rosto, a mãe desaparece, porque não tem mais o rosto da mãe. Quando simplesmente a mãe mostra o rosto de novo, né, a criança fica feliz que a mãe voltou. Então a mãe fica simplesmente assim, tapando o rosto, mostrando o rosto, tapando o rosto, mostrando o rosto, fazendo sinais de estímulo com a voz, com a ação, com o movimento das mãos.
E para a criança, assim, ó, a mãe aparece e desaparece, aparece e desaparece. Ela não tem noção que por trás das mãos tem a mãe. Tá? E isso fica óbvio mais tarde com a aquisição da linguagem, que essa parte aí começa a desaparecer, né? E a, entra efetivamente a questão, por exemplo, da análise quantitativa. Então, pegar dois copos, por exemplo, assim, ó, pegar moedas assim, colocar em duas fileiras, a criança conta as moedas e diz que as moedas são as mesmas. Tá? Então, a fileira de cima tem a mesma quantidade de moeda que a de baixo. Mas daí, simplesmente afasta as moedas mais um pouco, então a fileira de cima fica mais longa do que a de baixo. Para a criança que está no pré-operacional, praticamente ter mais dinheiro na de cima, porque a linha assim, das moedas é maior do que a de baixo. Tá? E, por exemplo, se tu pegar dois copos, assim, virar o conteúdo de um copo num outro que seja mais estreito, tá? No pré-operacional, aquele copo que mostrou um nível mais alto da água, que seria o mais estreito, né? Vai ter mais água do que aquele copo que era mais baixinho, mais gordo, que vai pelas dimensões. Tá? E quanto que mais tarde isso se corrige, como vocês podem ver daí, quando pegam crianças assim que já passaram da fase, como é que elas interpretam daí. Tá? Então captura o QR Code, né? Dá uma olhada nos vídeos em sequência, ok? Daqui a pouco daí volta daí. Então dá uma pausa aqui e vai ver o vídeo. Depois nós temos o estágio 2, que é o nível concreto, né, que seriam as crianças acima de 7 a 12 anos, né? E aqui elas começam já a estarem na porção superior ali da porção superior do ensino fundamental. Então, 12 anos a pessoa estaria saindo do ensino fundamental nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. 13 anos estaria no primeiro ano do ensino médio, né? 13, 14 anos, tá? Então, já seria um sophomore nos Estados Unidos, né? Que é aquele que está no primeiro ano do júnior do high school. Então, ali já tem que aparecer regras de compensação, identidade e reversibilidade. Regras de compensação, identidade e reversibilidade significam assim, ó. Como é que eu posso fazer uma coisa que substitua a outra, que me dê a mesma resposta? O que é isso? O que é aquilo? Para que serve isso? Para que serve aquilo? É a identidade de objetos. E a identidade dela mesma também, né? Papel dela como membro de uma família, ou membro estudante de uma escola, assim. Depois nós temos a reversibilidade, né? A reversibilidade significa assim, ó, se eu fiz tal coisa, acontece isso, se eu não fiz, vai acontecer outra coisa. Tá? Ou se eu desfizer aquilo que eu fiz, aquele efeito volta a ser o que era antes. Ok? Então, operações concretas são ações que não são internalizadas, mas elas são integradas com outras ações, a fim de formar sistemas reversíveis. Existe uma preocupação muito grande assim do estágio 2 concreto, né, com o sucesso ou a falha. Quem tem 8 anos de idade não gosta de perder um jogo de futebol, tá? Vai brincar com os amigos, né? Eu tenho que fazer pelo menos 1 ou 2 gols assim na escola hoje, ou então eu tenho que, sei lá, tirar pelo menos 7,5 na prova de matemática ou coisa parecida. Então existe uma grande preocupação entre mostrar ou não, né, o rendimento escolar para os pais em casa. Tá? Depois nós temos a correspondência entre âmbitos concretos. Então, se o mundo tiver duas possibilidades, será que essas possibilidades se interrelacionam? Né? Então, essa criança nessa faixa aí também já pensa nisso. Os segmentos, assim, eles já começam a ser curvos, assim, a criança não sai a criança, por exemplo, abaixo de 7 anos, né, que está lá no pré-operacional, ela tem que sair de um ponto e ir para o outro, ela sai de um ponto e vai para o outro. De uma maneira retilínea. Faz o que tem que fazer e volta aquilo que é aonde ela estava no início. Então ela sai de um ponto de uma sala, por exemplo, vai lá, pega uma coisa e volta para o mesmo ponto que ela estava. Isso Piaget chamou de grupo de deslocamento, né? Que é simplesmente a criança não enxerga rotas alternativas, assim. Ela não vai lá pegar um brinquedo numa estante, por exemplo, com 6 anos de idade,
depois vai lá, vai tentar trocar com um coleguinha por outro, depois vai voltar lá tentar explicar para o outro como é que se brinca e vai ficar lá brincando com os outros. Não, ela vai lá, faz uma coisa e volta onde é que ela estava. Tá? Vai de A para B e de B para A de novo. Daí. Tá? Mas aqui no caso, no nível concreto, já não tem de A para B e B para A de uma forma linear. Ela não vai lá, faz isso e volta. Ela pode ter trajetórias alternativas, tá? E simplesmente trajetórias alternativas que podem ser reversíveis ou não. Daí, tá? Então ela procura manter correspondência entre elementos concretos, tá? Mas ela meio que não presta atenção ao modo pelo que ela opera. Ela tem que fazer alguma coisa, vai lá e faz, mas como que isso é feito assim? Será que podia ser feito melhor ou podia ser pior? Não interessa. Então, por exemplo, vai lá, se o objetivo é desenhar, por exemplo, uma dançarina, vai lá e desenha a dançarina do jeito que ela sabe, tá? O fato é que a dançarina ficou pronta. Agora, se a dançarina tinha mais detalhes ou menos detalhes nos desenhos, é outro papo daí. Tá? E o pensamento é concreto, né? Por exemplo, assim, o que é um pensamento concreto? Assim, por exemplo, sei lá, minha mãe é bonita como o sol, né? A criança, por exemplo, concreta, vai dizer, tá, mas o sol está lá em cima, minha mãe está aqui embaixo, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tá? Não tem essa coisa da abstração poética, assim, a abstração também de pensamento, né? Então ela é muito direta. Com o pensamento concreto, assim, se tu vai fazer um experimento científico para ensinar um conceito de ciência para uma criança de 7 a 12 anos, você chega lá e mostrar exatamente o que ela tem que ver. Não pode ficar assim atuando muito na imaginação dela, tá? Porque não é um aluno do ensino médio que vai pensar um pouco mais com mais variáveis, etc., como tem os estágios posteriores. Tá? Ela não desenvolve lógica proposicional, assim, tipo aquela história assim, se existir A, o que acontece com o B, né? Se não existir A, o B não vai existir. Por exemplo, se existir A e B, o que vai acontecer? Vai criar um C. Então, esse tipo de lógica de proposições, que é a lógica matemática, assim, né? Não tem. Por isso que normalmente 7, 12 anos as pessoas começam a aprender lógica no ensino fundamental, que seria conjuntos, interseção, né, a união, interseção, essas operações lógicas proposicionais, teoria de conjuntos, né, através de diagramas, assim, que são os diagramas de Venn, mas lá eles não chamam de diagramas de Venn, assim, de diagramas de conjuntos, né, são praticamente a introdução à lógica, sempre começa pelos conjuntos daí, né, união, subtração, interseção, né, conjunto vazio, essas coisas, já começam ali. Tá? Então, elas não internalizam suas ações e operações, menos a concreta. Ela vai lá, faz a coisa, faz, por exemplo, desenha a bailarina de manhã, no dia seguinte não lembra que desenhou a bailarina, porque aquilo acabou assim. Né? Não é uma coisa que vai se associar a um novo desenho de uma nova bailarina na semana que vem. A criança do concreto, ela vive do hoje, é o hoje. O amanhã é outro papo. Amanhã tem que ver o que vai acontecer. E ontem acabou, não existiu. Então, tu praticamente está vivendo o presente daí, né? Subestágio 2A, de 7 a 8 anos, é o método de aprendizagem assim mais básico que existe, que é a tentativa e erro, tá? Quer saber de uma coisa? Vou lá, vou tentar fazer. Se funcionar, deu certo. Se não funcionar, não deu certo, vou tentar outra coisa. Então, não existe assim muito planejamento. Tá? Aliás, o método tentativa de erro não deixa de ser um método científico, só que é o pior deles, né? Fazer uma coisa por tentativa e erro, às vezes tu perde um tempo assim incrível. Vou dar um exemplo daqui a pouco. Tá? Como é que tu pode perder uma quantidade muito grande de tempo se tu não fizer um planejamento antes, não fizer um certo grau de abstração antes. Mas a criança vai tentativa e erro. Tá? Vai chutando a bola até que eventualmente a bola acabe entrando no gol. Vai tocando o teclado, o piano de qualquer jeito, assim, até que consegue fazer uma musiquinha de 3, 4 notas, né, e repetir essa musiquinha, mas deu praticamente, tá? Não passa disso, né? Então, o subestágio 3B, 2B, né, que seria de 10 a 12 anos, são modelagens de trajetórias retilíneas, né? Então, a criança começa, a partir dos 10 anos de idade, ela começa a enxergar as linhas retas. Então, começa a enxergar, por exemplo, assim, eu vou jogar futebol, se eu estou aqui, ali está o colega e lá está o gol, tá? É melhor eu chutar no gol ou é melhor passar a bola para um colega fazer o gol?
tá? Ele vai depender da posição dos inimigos, então ele vai, dos concorrentes de campo. Então a modelagem de trajetórias retilíneas é como sair daqui, que é onde é que eu estou agora e é onde eu tenho que chegar, mas tem que passar por uma linha reta, por exemplo. Tá? Então, aqui tem mais alguns exemplos daí, né, de vídeos de operações de nível concreto, né, de 7 a 12 anos. Eu vou retomar aquele tema da cobra, né, para vocês verem agora, por exemplo, como é que uma criança de 12 anos, né, uma criança, desculpa, de 9 anos de idade, como que ela trabalha com cobras. Então, é uma criança que tem uma coleção de cobra dentro de casa, né, e vocês olhem assim como que ela fala assim do ato dela de trabalhar com as serpentes. Daí ela primeiro olha lá uma cobra, ela imagina como que ela vai pegar, já imagina uma estratégia de como pegar, demora a não assustar o animal não morder ela, tá? Então tem todo um processo aí de manipulação dos animais que ela vai ter desenvolvido ali para evitar ser mordida, né? Porque uma mordida de cobra é uma coisa bem desagradável, tá? Então dê uma olhada nesse vídeo e vejam daí, né, como que essa criança trabalha com esses animais daí, bem diferente daquele primeiro vídeo do nenê tentando agarrar a cobra de qualquer jeito. Tá? Então acessem ali, né, o QR Code está aí, ou então digite abra uma janela, digita daí esse link daí do vídeo do YouTube. Daqui a pouco daí nós vamos continuar. Então dá uma pausa aqui nesse vídeo agora, né? Quando acabar de ver o vídeo, tu clica aqui para a gente continuar de novo. Então completamente diferente, né? Como que as coisas são feitas por uma criança assim que está na fase concreta daquela que estava lá no pré-operacional, né? E Piaget já tinha escrito como é que era esse comportamento, né, há mais de 50 anos atrás. Então, nós temos o estágio 2B, né, que seria de 11 a 12 anos, aonde a criança, por exemplo, pode jogar esse jogo que vocês estão vendo ali, né, que é o jogo de bilhar. O jogo de bilhar, tu precisa ter noção do ângulo de incidência, né, às vezes o ângulo de reflexão da bola, e como acertar a bola de modo a jogar ela lá na caçapa, né, que seria aquele buraco, né, que tu tem que colocar todas as bolas de bilhar, né, no jogo de snooker. Então a criança já joga isso, ela consegue pegar e determinar, tá, e se essa bola tem que ir naquela direção, eu tenho que jogar assim. Então ela varia ângulo, varia relações de ângulo de taco com a bola, direções possíveis. Ângulo, já sabe, por exemplo, uma espécie de lei de Snell, assim, né, que o ângulo de incidência de uma bolinha é igual ao ângulo de reflexão que ela vai ter pela colisão, né? Ela não vai saber a palavra colisão elástico, né, mas praticamente ela vai ter noção praticamente do que é, tá? E uma criança, por exemplo, de 7 anos de idade é meio difícil de jogar esse jogo aqui, porque vai tender a bater com o taco de qualquer jeito, sem um planejamento. Depois o estágio 3, que é o nível formal, né, que seria acima de 11 ou 12 anos, né, que também Piaget e Helder dividiram no estágio 3A, que é o formal A, e o 3B do formal B. Então, o 3A do formal A, do 11 a 15 anos, 3B acima de 15 anos. Então, nós temos a formação de novas operações, as operações baseadas em proposições, sem o embasamento, somente com classes e relações que definem o conteúdo de um dado problema, o uso constante de operações interpreposicionais, né, interproporcionais, mesmo na execução de tarefas concretas. Então, praticamente, tu trabalha com associações, mesmo que tu tiver que fazer uma tarefa concreta, tu começa a pensar em várias propostas e várias interrelações de diferentes variáveis, no sentido de planejar se a tua estratégia, por exemplo, de resolver um problema científico ou matemático vai ser adequada ou não. Aí nós temos aceitação e rejeição de hipóteses próprias, a pessoa vai fazer hipóteses, vai testar elas, vai começar a ter um método científico assim de planejamento, testagem de hipóteses, seleção de hipóteses, discussão, conclusão, interiorização, né? E assim por diante, por aquele processo de assimilação e acomodação já começa a ser feito com mais variáveis e com mais exploração de possibilidades.
Então, o estágio 3B, por exemplo, né, também caracteriza o fato da pessoa, do estudante, conseguir fazer equivalências e analogias, né? Tipo assim, isso aqui é assim, mas parece com tal coisa que eu vi ontem. Tá? Então começa a associar a coisas que estão na memória há mais tempo, assim, né? Tipo assim, mas no começo do ano a gente viu isso na aula de matemática. Será que nós estamos vendo agora na aula de biologia, 5 meses depois tem a ver? Tá? Então esse tipo de coisa. Tá? Então se procura pela vivacidade, né? Também a pessoa passar por processos de análise que são mais completos e resolvendo problemas que são mais complexos dentro da estrutura do ensino médio. Isso aqui já é praticamente ensino médio daí, né? De 11 a 15 anos é o júnior, acima de 15 anos é o sênior, né? Segundo a divisão norte-americana. Depois nós temos o 3B, por exemplo, ele pode procurar fatores que auxiliam ele a resolver um problema e que não estão necessariamente ou diretamente ligados ao problema em si. Tá? Mas o 3A, ele não faz isso. O 3A, ele procura coisas, se tem um problema, ele vai tentar pensar para resolver o problema só com o problema que foi dado. Tá? Ele não vai procurar outras coisas fora do problema que podem levar à solução daquele problema. Isso é importantíssimo. Né? Interiorização de requisitos de necessidade, formação de concepções abstratas para entender o ambiente real. Isso também é muito importante, a questão da criatividade. A ideia da reciprocidade, abstração, ao invés de uma igualdade que seja embasada em asserções que são implícitas ou figuras mentais que são passadas pelo professor lá escrevendo no quadro negro. Tá? Construções de leis próprias para a realização de atividades pelo entendimento do requisito técnico e funcional para relações de tarefas. Tipo assim, eu tenho que fazer tal coisa na escola, mas eu quero dar um pouco de mim mesmo, eu quero assinar com a minha personalidade nisso, eu quero, por exemplo, eu sei que tem um requisito técnico, eu sei que o trabalho tem que ser feito dentro desses limites, mas como eu vou comprar o trabalho, praticamente é eu que vou decidir, eu vou fazer minhas regras. O professor vai ler e ele vai julgar se eu cheguei na resposta ou não. Agora, como fiz, o problema é meu. Tá? E para Piaget também essa fase ali, né, o formal, né, que seria a fase de implicação recíproca. Então esse é o termo técnico dentro do dicionário. Existe dicionário de Piaget, para quem nunca viu, né, que daí todos os termos de Piaget e os termos de psicologia do desenvolvimento são muito bem definidos daí. Tá? Então, vamos continuar falando um pouco sobre estágio 2 e 3, porque esses é que são os objetivos do professor de ciências do ensino médio. Abaixo do estágio 2 seria mais tarefa do pessoal da pedagogia mesmo, né? Seria a ação do pedagogo. Né? Então, o raciocínio por hipótese, né? A transição do concreto para as implicações recíprocas, do concreto para o formal. Tá? O raciocínio por hipóteses ele vem depois de afirmações e declarações simples. As operações concretas elas consistem em sistemas pré-organizados, né, que são classificações, ordenagem serial, correspondência e surgem passo a passo, sem o relacionamento de experiências prévias, né, tipo o estágio 2, que é o todo estruturado. Tá? Depois a lei, né, que são as normas de resolver as coisas, surgem simplesmente pelo resumo de informações que são isoladas. Tá? Mas o indivíduo, por exemplo, que chega no estágio 3, ele vai tentar enxergar o problema como sendo o resultado do processamento ou da cognição, do processamento cognitivo de um conjunto de possibilidades que ele mesmo inventou, tá? Que ele mesmo identificou que tem. Então nós temos dois casos, por exemplo, ali, o estágio 2 e o estágio 3, né? Vocês veem o tipo de problemas, assim, né? Tabuada, por exemplo, é uma coisa que é concreta por decorar, né? Por exemplo, eu não preciso provar, por exemplo, que 3 vezes 3 é igual a 9. Né? Tipo assim, pegar três pauzinhos, repetir 3 vezes e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3 linhas vezes 3 colunas dá 9. Tá? A tabuada não, a tabuada assim, 3 vezes 7, 21, né? 2 vezes 4, 8, vai tudo por memorização, não é que é demonstrado isso para o aluno, né? Na fase concreta, né? Mas agora, por exemplo, assim, vocês veem que tem um aluno aí
tá? Que provavelmente está estudando aí para entrar numa universidade e que está fazendo problemas de geometria, tentando traçar lá círculo dentro de triângulo, né? Verificar que ele pode fazer, discutir a geometria para resolver um problema. E aliás, a geometria, o ensino de geometria nessa fase inicial, ela é bem importante, tá? Porque ela faz com que a pessoa aprenda a fazer hipótese. Então, a geometria plana, por exemplo, ela serve para induzir o pensamento e a abstração, tá? E que a pessoa consiga eventualmente efetuar leis, né? Por mais que o teorema de Pitágoras, por exemplo, né, não seja uma lei no sentido de lei física, não existe triângulo retângulo que não obedeça ao teorema de Pitágoras. Então deixa de ser uma lei, né, relativamente forte, uma lei matemática mais forte, tá? Depois da transição do concreto para as implicações recíprocas, né, a gente tem o pensamento, que precede a partir da combinação de possibilidades, hipóteses, raciocínio dedutivo, que vão acontecer de ordem crescente de ocorrência. As operações formais, elas diferem de todas as possíveis combinações imagináveis, tá? Mas eles são avaliadas assim para cada caso. Então, a formalidade, ela é praticamente um resultado de um processo de busca de interrelações causa-consequência, sim, e teste de hipóteses por parte, né, da cognição do aluno, que no estágio 3 já vai ter um grau bem maior daí, da abstração. Tá? Então, para mostrar, por exemplo, a diferença entre o estágio 2 e o estágio 3, tá? Piaget e Helder mencionam a análise do pêndulo. Tá? Então, como que funciona um pêndulo? Tá? Até eu posso fazer um desafio ali contigo que está me ouvindo, né? Pedir para tu pensar e me explicar. Claro que eu não vou ouvir, mas pensa e me explica como é que funciona um pêndulo. Tá? Então pega, amarra ali uma caneta na ponta de um barbante, verifica por que ele vai para lá e para cá, assim, com um período fixo. E quando tu muda o comprimento do barbante, esse período vai mudar. Tá? Aqui vocês podem ter dois tipos de pêndulo, que eu coloquei aqui, né? Então, praticamente, existe o pêndulo circular, que simplesmente tu puxa, amarra qualquer coisa num barbante, num suporte, puxa e joga no sentido de ele fazer um círculo, assim. Então, esse seria o pêndulo cônico. E esse aqui seria aquele pêndulo tradicional, assim, que a gente está acostumado, que vai para lá e para cá, para lá e para cá, no mesmo plano. Tá? A tarefa, assim, ó, é me explicar por que o pêndulo cônico, tá, vai ter o mesmo período do pêndulo plano. Tá? E será que isso vai depender da massa? Vai depender exatamente do quê? Tá? Então, pensa um pouquinho, tá? E vocês vão ver que a resposta não vai ser uma coisa tão óbvia. Tá? Porque requer uma abstração muito grande para tu entender o que a tensão no fio faz, né, qual é a componente da gravidade que efetivamente está fazendo, né, o que realmente está causando o movimento e por quê e o que vai depender assim por diante. Tá? Então eu vou dar, ali tem uma dica dali, tá, mostrando efetivamente por que esses pêndulos funcionam. Tá? E o período, obviamente, vai depender da aceleração da gravidade, tanto para o cônico quanto para o plano. Tá? E praticamente né, vai depender também do comprimento do fio e da gravidade e só. Tá? Não depende da massa do corpo daí. Tá? Isso pela análise matemática, assim, né, na universidade tu vê melhor essas coisas em termos da matemática. Então aqui que entra o problema, por exemplo, da modelagem matemática. Modelagem matemática requer uma observação em 3 dimensões com abstração. Então, segundo Piaget e Helder, abaixo de 14 anos de idade não consegue fazer modelagem matemática. Então, toda vez que vocês lerem, por exemplo, assim, modelagem matemática ensinada em séries do ensino fundamental, vocês não precisam nem ler esse tipo de trabalho, né? Porque segundo, né, Piaget, né, se vocês forem piagetianos, tá, é impossível tu fazer isso funcionar. Não tem estrutura cognitiva na cabeça da pessoa que funcione. Pode ser que funcione por acaso,
tá? Porque afinal, se tu ficar tentando, né? Se tu começar, por exemplo, assim, ó, fizer um monte pegar um monte de flecha assim, começar a tirar para cima, eventualmente uma das flechas vai acertar em alguma coisa, né? Mas assim, por exemplo, sistematicamente, Piaget bota idades definidas para onde as atividades do professor vão dar certo, onde as atividades do professor não vão dar certo. Tá? Esse, por exemplo, o exercício do pêndulo até, ele é interessante para mostrar se a pessoa conseguiu sair do nível 3A e foi para o nível 3B. Então, se tu não conseguir explicar o pêndulo, provavelmente tu tá lá no nível assim mais anterior, assim, né? Piaget coloca assim, ó, tu chegou na fase adulta do raciocínio quando tu consegue explicar esses dois pêndulos. Aí, tá? Então vamos ver. Por que é tão difícil enxergar isso, né? Isso é um dos desafios maiores do ensino de física e matemática também, né? No ensino fundamental é mostrar a equivalência entre o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples. Tá? Então vamos dar uma olhada, ver o que é esse experimento aqui, né? Que é um experimento relativamente clássico, né? Que tem uma fonte que liga numa lâmpada de projeção. Aqui tem um prato giratório com uma bolinha montada. Em cima um pêndulo simples que tu regula a altura, tá? E se tu projetar assim na parede, tá? Se o período do pêndulo bater aqui com o período de rotação, tá? Tu vai ver essas duas bolinhas, a bolinha do movimento do pêndulo e a bolinha do movimento oscilatório fazendo o mesmo comportamento na parede. Tem muito vídeo no YouTube que mostra isso com um equipamento mais profissional. A gente pode fazer esse experimento em casa usando simplesmente coisas bem mais simples, né? Que eu vou mostrar aqui mais ou menos a minha tentativa de fazer esse experimento, mostrar que ele dá certo, tá? Mas é difícil tu enxergar a associação, por exemplo, né, entre, sei lá, uma frequência angular que tu mede em radianos por segundo, tá, para uma frequência, por exemplo, angular de um sinal elétrico, que também vai ser radianos por segundo. Então, quem é esse radiano de eletricidade e quem é esse radiano do movimento circular e quem é esse radiano do pêndulo simples? Né? A unidade de medida radiano por segundo. Eletricidade não se mexe, tu não vai enxergar uma eletricidade se mexendo dentro no fio. Tá? Mas existe essa transposição abstrata, tá, das quantidades assim que caracterizam o movimento harmônico simples, no sentido de fazer descrições assim de outras coisas que são invisíveis, né? Tipo assim, sei lá, a frequência de oscilação, por exemplo, as características de oscilação da tensão e da corrente elétrica numa rede elétrica, por exemplo, que é o que o pessoal da engenharia faz bastante de elétrica, né? Mas enfim, então, praticamente esse experimento funciona porque o pêndulo vai ter um movimento num plano e aqui tu vai ter um movimento circular, mas tu projetando numa parede, tu vai ver que eles vão estar sempre coincidentes se eles tiverem o mesmo período. E eu vou dizer para vocês que esse é um dos experimentos mais difíceis de fazer funcionar, porque o comprimento do pêndulo tem que ser exatamente o valor assim para poder casar a frequência de rotação do prato ali das bolinhas que estão fixas e no caso o período com o período de oscilação daí, né, o intervalo de tempo de oscilação da bolinha que constitui o pêndulo daí, tá? Então, não é tão fácil de trabalhar, de ajustar esse pêndulo, precisa de sintonia milimétrica naquele comprimento ali, tá? No comprimento do fio que caracteriza o pêndulo, tá? Então esse aqui é um dos desafios que realmente o professor, eu não consigo ensinar oscilações no ensino médio. Bom, Piaget já sabia disso há mais de 50 anos atrás, tanto que botou isso aqui de exemplo num livro sobre memória e cognição, colocou isso aqui em exemplo em 2 livros até, tá? Que isso realmente era um desafio para tu ver se a pessoa está realmente no nível 3B ou não, tá? Seria o que se esperaria para uma pessoa que tivesse 15 anos de idade em termos de raciocínio matemático, abstrato e interpretativo. Então, como seria a maneira correta de fazer isso, né? Se não conseguiu achar a resposta,
pode fazer assim, ó, tu pode seguir essas fases aqui, que são as fases construtivistas de Piaget. O que são essas fases construtivistas? Tá? São as fases, né, de operações de exclusão de hipóteses. Então, praticamente a operação de exclusão é tu observar o fenômeno e tentar ver até que ponto que tu consegue explicar ou não. Então, na primeira fase, por exemplo, né, o sujeito ele vai separar, vai observar, obviamente, né? Depois ele vai pegar um lápis de papel em branco, tá? E ele vai daí separar na cabeça dele os fatores a fim de determinar os seus efeitos, tá? Nos setups multidisciplinares. Então, por exemplo, assim, ó, vai colocar o movimento harmônico, tá? E vai colocar o movimento circular, né? E vai verificar por que eles realmente batem entre si e quais são os fatores assim de análise que realmente casam essas duas coisas que são completamente diferentes. Tá? Então, tecnicamente, é multidisciplinar porque um pêndulo plano ou pêndulo circular são dois pêndulos diferentes. Então, são dois tratamentos diferentes. E um prato num prato giratório é uma terceira entidade completamente diferente, mas eles têm as mesmas características. Tá? Então, quais são os fatores que fazem isso funcionar? Depois, obviamente, tem que selecionar os fatores, né? O indivíduo daí tem que saber dizer daqueles fatores qual é o que realmente causa o efeito, dentro daquela lista prévia de todos os fatores que ele conseguiu imaginar, tá? Então, por exemplo, assim, ó, fatores, né? A influência da massa do pêndulo, tá? Então, sei lá, se eu pegar um pêndulo com diferentes massas e fios de diferentes comprimentos, o que vai causar mudança no período? Tá? Então, tu pode ter, por exemplo, assim, ó, tu pode ter uma massa assim, pesos assim de balança, né, que às vezes tem de 200 gramas, 100 gramas, né, pode ter, por exemplo, meio quilo, 1 quilo, tu pega um fio de nylon de pescaria bem fininho, né, e tu verifica assim que se tu mantiver o comprimento do fio de nylon, não importa qual é a massa do que tiver ali, o período vai ser o mesmo, tá? Então, esse fator não é importante. Né? Mas se eu variar o comprimento do pêndulo, aí eu vario o período. Tá? Então, como o comprimento do pêndulo afeta o período, ele é um fator que afeta a minha análise. Tá? E assim ele vai indo. Então, isso aqui pode demorar, pode ser um bom exercício de paciência. Tá? Aliás, a ciência sempre é um exercício de paciência muito grande, tanto para o professor como para o aluno, principalmente quando se dá da forma, assim, de forma construtivista. Tá? E o problema básico do professor construtivista é assim, ó, tá? Depois que foi feito o aluno fez os fatores, como é que ele pode determinar experimentalmente esse fator? Entendeu? Então, o professor construtivista que trabalha com laboratório, ele vai estar sempre preocupado, tá, em como fazer um experimento que possibilite o aluno filtrar os fatores que ele pode trabalhar, tá? Como é que ele pode fazer os ajustes e coisa e tal. E aí o professor tem que ser meio engenheiro, assim, né, para poder efetivamente fazer um experimento que o aluno consiga usar o equipamento para filtragem de fatores daí, tá? Mas o professor construtivista, ele é um professor, assim, praticamente, que tem que ser um mágico, às vezes, na arte de construir coisas daí. Tá. Então, vamos ver os estágios, assim, de Piaget, né? Como é que se colocaria em frente a esse problema de operação de exclusão de hipóteses, né? O estágio 1, por exemplo, não difere nada, né? Então, nem se fala, né? Não tem como analisar. O estágio 2 ele já vai começar a fazer um ordenamento serial, né, em correspondências, mas sem separação de variáveis. No subestágio 3A, ele pode fazer uma separação das variáveis que ele acha que são mais pertinentes para analisar o problema, mas pode não ter sucesso nisso. Tá? Mas o subestágio 3B, que é o 15 anos de idade, separa as variáveis e faz uma exclusão daquilo que realmente não interfere no problema que ele está tentando resolver, e separando aquilo que interfere mais daquilo que não interfere nada, ou interfere menos. Tá? Traçando as conclusões dele. Então, estabelecimento de conclusões pelo aluno sobre o fenômeno observado a partir de disjunções e exclusões proposicionais, e as associações empíricas e as explicações pré-causais daí. Tá? São as coisas que vão aparecer.
Piaget, daí uma vez perguntaram para ele, tá, mas e como é que eu sei, por exemplo, que eu posso trabalhar com uma pessoa? Como é que eu sei que a pessoa está no subestágio 3A, por exemplo? Né? Que idade que tem que ser? O Piaget até respondeu uma vez que as idades em si não é tanto problema, mas tu vai passar a pessoa do estágio, pelos estágios, quando tu realmente estiver convencido que ela está apta a passar para o próprio estágio. Então, se aparecer sei lá, um gênio assim, que aos 6 anos de idade resolve qualquer problema de física, como às vezes aparece assim, as pessoas que entram para as universidades na Inglaterra, né, sei lá, com 7 anos de idade, estão entrando na faculdade de matemática do Isaac Newton, lá da Universidade de Cambridge, como às vezes a gente vê no jornal, né, que são os alunos mais prodígios, assim, né? Gênios, prodígios. Então, em geral, o Piaget diz assim: olha, se o sujeito tiver 7 anos de idade e estiver no subestágio 3B, tu vai tratar ele como se estivesse no subestágio 3B. Tá? Vai dar para ele as coisas que uma pessoa do subestágio 3B deveria estar recebendo. A mesma coisa, se tiver uma pessoa que tiver tido um trauma muito grande, tiver um retardo de desenvolvimento cognitivo muito grande, por causa de um trauma ou de uma situação, às vezes ela pode estar, por exemplo, assim, com, sei lá, 25 anos de idade, está ainda no estágio 2, né? Está bem concreto, assim. Então tu tem que trabalhar a pessoa, não pela idade física, mas pela fase do desenvolvimento cognitivo daí. Então, esse é um dos problemas clássicos daí da pedagogia, né, de jovens e adultos daí. Vamos fazer então o nosso experimento, né? Eu achei uns objetos aqui em casa que dá para trabalhar. Então vamos construir esse experimento, né, de uma maneira assim como o estágio 3B deveria. Então, como que um aluno de 16 anos de idade, 17, deveria fazer esse experimento? Então, obviamente, a única coisa que a gente pode dizer assim é que vai ter um prato que eu consigo controlar e saber a rotação, e vai ter um pêndulo que eu vou ter que ajustar um comprimento de fio, tá, para poder casar os movimentos. Então, como que a gente faz isso? Se tu for tentar fazer isso aqui por ensaio e erro, pode ficar uma semana ajustando esse pêndulo e tu não vai conseguir casar os movimentos, tá? Porque por menor que seja a diferença de frequências, tá? Vai ser bem difícil de fazer desse experimento dinâmico funcionar. Porque quando tu liga o prato giratório, ele tem uma aceleração, então não adianta tu ficar, né, casando assim. Ele vai acelerar um pouquinho, às vezes acelerando um pouquinho já dá uma diferença, essa diferença depois fica se propagando, tu não sabe mais se a frequência está errada, se a frequência do pêndulo está muito diferente do disco, então começa a ficar assim bem difícil de trabalhar. Então a maneira que a gente tem, tá, de fazer um experimento, tá, é confiar no poder universal da modelagem matemática, tá, e fazer previsões em cima do cálculo, tá. Então, por exemplo, um aluno que tiver terminado o segundo ano do ensino médio aqui no Brasil, ele vai saber fazer essas contas. Ou seja, se eu souber a rotação do prato, em rotações por minuto, qual é o comprimento do fio que tem que ter para que o período do pêndulo aqui seja o mesmo da rotação, tá? E de modo que essas imagens aqui casem, tá? Quando tiver, por exemplo, o pêndulo nessa posição máxima, a bolinha aqui do disco que está presa nessa haste do disco vai estar aqui nessa posição, e depois de meio período depois vai estar né, na posição oposta, e um período inteiro depois vai voltar na posição, e isso aqui vai ficar acompanhando pro resto da vida, tá? Mas é bem difícil de casar. Então, se a gente tem uma modelagem matemática, o aluno se convence que fica bem mais fácil. Ou ele gasta 3, 4 dias ajustando, né, esse pêndulo à mão até que dê certo, tá? Ajustando o comprimento assim do fio do pêndulo através aqui provavelmente um lugarzinho que tu tem para girar aqui, ficar recolhendo, colocando mais fio ou puxando assim, tá? É usando a modelagem matemática, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso, tá?
A modelagem matemática resolve o problema, tá? Porque o aluno deveria saber que é a descrição mais correta para prever aquela que demora menos tempo para chegar no resultado, eliminando completamente o ensaio-erro de mexer naquelas variáveis lá daquele experimento que é bem complicadinho de trabalhar. Tá? Então, como é que a coisa funciona? Nós podemos pegar aqui esses objetos assim que eu tinha aqui em casa, né? Tenho aqui em casa, que é um tripé de máquina fotográfica com cabo longo, daí eu pego, amarro o meu pêndulo aqui da ponta, tá? E regulo a altura dele, daí. Posso pegar um prato de toca-discos, né? Os toca-discos de LP tipo vinil, assim, eles ainda são encontrados para vender, então muitas pessoas podem ter um prato desses em casa, tá? Para quem é saudosista e gosta de ouvir música como ela era na época, nas décadas aí de 60, 70, né? Depois vocês têm aqui, por exemplo, o que eu encontrei em casa que poderia me ajudar. Era um cadeado antigo, tá? Um cadeado pesadinho antigo que eu tinha. Um fio de barba, uma linha de costura branca, então eu peguei 1 metro de linha de costura e amarrei a ponta da linha no cadeado, tá? E uma borracha branca que eu vou colocar em cima aqui do prato do toca-disco para marcar a posição. E esse pêndulo vai ficar colocado amarrado aqui, tá? E eu vou colocar esse prato aqui embaixo e o pêndulo em cima, de modo que o pêndulo se desloque ao longo do eixo do disco e essa borrachinha fique girando. E eu vou regular aqui nos controles do prato 33 rotações por minuto. Ele aceita 33 RPMs ou 45 RPMs. Tá? Então, para fazer o experimento começar da melhor maneira possível, eu vou usar a matemática, né? Que a matemática o aluno já deve saber exatamente que fatores que ela emprega e que fatores que ela não emprega. Tá? Então, por exemplo, 33 rotações por minuto corresponde a 2π radianos vezes 33 rotações por minuto e divide por 60 para passar para segundos. Aí eu vou ter a frequência angular, que é 3,45 radianos por segundo, que é a frequência angular de rotação aqui. Tá? A frequência angular é 2π vezes a frequência linear. A frequência linear, que é aquela que o pêndulo vai ter que ter para acompanhar o movimento da borracha que vai estar em cima do disco, é ω sobre 2π. Então, pegando esse valor aqui, dividir por 2π vai dar 0,55 Hz. Esse 0,55 Hz é a frequência que eu vou precisar ter uma oscilação que acompanha a borrachinha que vai ficar em cima do prato do toca-disco. Então, a frequência vai ser 1 sobre 2π raiz de G sobre L, isolando na fórmula da frequência. Tá? Isolo o L, que é o comprimento do fio, que eu não sei. Tá? Então, L, né, 2π vezes F, é igual a raiz quadrada de G sobre L. Elevo os dois membros ao quadrado, vou ter que L é G sobre 4π ao quadrado, F ao quadrado. E substituo os valores. Eu vou botar uma aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu vou ter o 4 vezes π ao quadrado, π eu vou usar 3,1416, vezes o 0,55 ao quadrado. Eu faço essa conta numa calculadora, vai dar 0,82 metros, ou seja, o comprimento do fio do pêndulo, para ele ter o mesmo período do disco aqui, vai ser 82 centímetros. Tá? Então, já sabemos exatamente quanto de pêndulo, quanto que tem que ser o fio do pêndulo. Tá? Então, tu mede 82 centímetros a partir aqui, tá? Do centro de massa. Então, eu coloquei mais ou menos aqui a posição do centro de massa, que é onde é que tu colocaria uma caneta para tentar equilibrar o cadeado em cima dela. Daí tu vai meio que tateando aqui até chegar no ponto. Então, dá mais ou menos esse ponto ao centro de massa. Então, a partir daqui, tu vai medir o comprimento do fio de 82 centímetros, tá? E, efetivamente, tu vai enrolar o fio com o cadeado na ponta com exatamente 82 centímetros daqui até, né, esse ponto aqui, tá? Claro, daí deixa assim uma margenzinha para ajuste, né? Se tiver que subir mais um pouco, girar, botar mais fio, tirar mais fio, simplesmente gira ali a manopla essa. Tá? Tu pode girar isso aqui e baixar mais um pouco o comprimento ou diminuir. Tá? Mas na prática
Eu usei daí um tripé fotográfico porque é o que eu tinha em casa, assim, né, do hobby da fotografia. Não que se eu fosse fazer isso aqui no laboratório, eu ia fazer um suporte na oficina que fosse específico para esse experimento daí, tá? Então, sem o disco, tem um capacho de borracha, tá? E aqui, por exemplo, está o problema, tá? Então, aqui está, por exemplo, o fio, né? O pêndulo, né? Obviamente, aqui está o fio que segura o cadeado está aqui. E aqui tem, por exemplo, no instante inicial, ele é coincidente com a borracha aqui, tá? E a gente liga ele em 33 rotações por minuto, tá? E verifica efetivamente se a gente entendeu todos os elementos sobre quais fatores que entram na derivação matemática, quais fatores que não entram na derivação matemática, né? Usando às vezes o conceito da sala de aula, ou então tentando fazer isso aqui uma espécie de redescoberta dentro de um clube de ciência, coisa parecida. Então vamos ligar tudo e ver o que acontece, né? E dentro, assim, se realmente funcionou essa análise no sentido de prever, né, qual é os melhores fatores, né? Esse fator aí de 82 centímetros para o comprimento do fio, né, que seria o comprimento do pêndulo daí. Então, fazendo um pêndulo cônico para verificar se deu certo, vocês percebem, tá, que no pêndulo cônico, né, praticamente no instante inicial, vocês vão ver que a distância entre o cadeado e a borrachinha é praticamente a mesma, não varia a distância. Ó. Então, o período de rotação da borrachinha é o período do cadeado. Só que à medida que vai passando o tempo, existe um erro, né, do período do pêndulo com respeito ao período de rotação, e daí começa a ter um distanciamento cada vez maior. Tá? Mas depois de um certo tempo, né, ele volta a coincidir. Né? Então vocês vejam bem, olha só, a distância entre a borrachinha e o cadeado, ela praticamente permanece a mesma, mostrando que o pêndulo está mais ou menos calibrado. Tá? E eu praticamente gastei quase 30 minutos tentando fazer encontrarem esses dois períodos daí. Tá? Então o pêndulo circular, tá, funcionou. Tá? Então aquelas previsões que eram para o pêndulo plano, para o pêndulo circular mostraram o mesmo período praticamente. Agora nós vamos ver para o pêndulo plano, né? Que esse que era realmente o experimento de Inheld. A gente faz o pêndulo circular só para ver se o comprimento do fio está batendo com o período daí da revolução. E aqui vocês veem que tem uma certa diferença. No instante inicial começa bem, mas à medida que o tempo passa vai aumentando a distância daí. Então não está ainda 100%, mas dá para ver funcionar pelo menos por instantes iniciais do movimento. Agora aqui, vocês verificam o pêndulo plano, então a oscilação se dá ao longo do plano, e vocês vão perceber que sempre nos extremos, tá, a sombra do cadeado vai coincidir com a superfície quase da borrachinha. Tá? Então vocês vejam que eles sempre vão. Vocês têm um movimento circular embaixo e um movimento harmônico simples em cima. Tá? E nos pontos B, que seriam, né, os pontos B, que seriam esse ponto de deslocamento máximo aqui, né, no canto inferior aqui esquerdo, tá? E o ponto B', que seria aquele ponto de coincidência em cima do canto superior direito daí. Então veja que bate, mostrando que realmente o período o período de rotação do prato do toca-disco, que é controlado eletronicamente em 33 RPM, bate com o período do pêndulo daí, porque nos pontos extremos eles estão sempre coincidentes. Tá? E se a gente traçar uma linha, por exemplo, tá? Uma linha que seja perpendicular à diagonal, vocês vão ver que em todos os pontos, efetivamente, né, o cadeado vai estar coincidindo daí. Tá? Com o eixo esse perpendicular ao diâmetro, que seria um eixo que passaria pela borracha daí. Então, olhando agora mais de cima, né, para a gente ter uma noção melhor, tá? Vocês vejam que realmente o pêndulo intercepta. Intercepta nos extremos. Agora já começou a deixar de interceptar,
porque os dois períodos não estão efetivamente casados, assim, com 2, 3 casas depois da vírgula. Mas nesse instante inicial vocês veem que eles praticamente sempre se interceptam, tá? Aliás, tem uma boa ilusão de ótica aqui, né? Porque o que vocês têm aparência, por exemplo, se vocês olharem o pêndulo, tá? Ficarem de olho no pêndulo, vão ver que ele está sempre retilíneo passando pelo centro, tá? Enquanto que a borrachinha dá a volta ao redor. Agora, se vocês ficarem olhando para a borrachinha, vocês vão ver que o pêndulo está fazendo assim como se fosse assim ele está fazendo um desvio elíptico assim e batendo. Então dá uma ilusão de ótica bem interessante, porque tem a ver com como o nosso cérebro processa esses tipos de informação. Então, olhando a borrachinha, parece que o cadeado está fazendo uma trajetória curva elíptica, mas ele não está, ele está fazendo uma trajetória retilínea. Tu só vai perceber isso se tu fixar os olhos no cadeado, que ele está sempre indo para cima e para baixo ao longo do mesmo eixo, tá? Passando pelo centro. Tá? Então é uma mostra daí, né, que selecionando os fatores corretos, os experimentos daí ficam batendo. Ó, batendo, sempre assim interceptando nas pontas daí. Como eu não tinha assim um projetor para mostrar a perspectiva, daí não dava para ver direito. Mas aqui já dá para ver praticamente bastante a da analogia no movimento circular uniforme, no movimento harmônico simples e por que a frequência angular na componente harmônica ela é radianos por segundo, tá? Porque é um argumento de uma função seno ou cosseno daí, tá? Mas isso aí entra depois na análise de modelagem matemática mais detalhada nas equações de movimento, tá? Do ângulo do pêndulo em função do tempo, ou então da posição angular do raio vetor da borrachinha com respeito ao centro daí. Ok? Então, muito interessante experimento proposto por Piaget, que é um experimento assim, de difícil interpretação. Tá? Ele considerou isso aqui de difícil interpretação para alunos assim, de ensino médio que tinham passado por todas as fases daí. E esse aqui é um problema de física de primeiro semestre de cursos de engenharia, de física, de química, assim, que tem física básica, assim, mecânica, dinâmica, estática no primeiro semestre. Esse aqui é um dos problemas assim que mais requer discussão, assim, é o tipo de problema que se tu colocar para um aluno resolver, ele não vai resolver, tá? Pode esquecer, porque eu, por exemplo, conheço casos de professores que colocaram esse problema aqui em prova, por exemplo, achando que os alunos iam pegar os conceitos que aprenderam lá dos livros e das aulas, iam transpor corretamente e resolver isso na hora da prova. E tu não resolve isso aqui na hora da prova. Isso aqui normalmente tem que resolver em casa para pegar a mecânica, né, para incluir daí no teu esquemata, né, incluir nos teus esquemas de Piaget para poder levar para a prova e fazer. Tá? Então tem gente que argumenta que uma prova de física somente seria justa se tu der uma lista de exercícios antes que tiver a mesma questão e na hora da prova tu cobraria com uma avaliação a mesma situação, só que trocando os números. Tá? Então isso seria uma forma assim de tu ser mais justo numa avaliação de física, porque a avaliação de física, se não tiver esquemata de Piaget construído antes, assim, o aluno mais gênio pode tirar 0. Tá? Não tem como, num período de 2 horas de prova, 2 horas e meia de prova, tu pegar e transpor assim abstratamente tudo aquilo que tu fez. Tá? Talvez um ou outro aluno consiga, tu vai passar o quê? 2 numa turma de 30, né? Então não, tem que mudar um pouco o esquema para poder ficar de acordo, né, com o nível que tu espera. Assim, todo mundo espera que o sujeito que entrou na universidade esteja no nível 3B do Piaget, né? Então, porque passou do ensino médio. Então, isso é uma das coisas a ser pensadas. E, finalmente, as conclusões que a gente tira de hoje, né, que as fases de aprendizado estudado por Inhelder e Piaget possibilitam traçar um quadro de evolução do pensamento da criança até a adolescência, dá subsídios ao professor de ver o que esperar de uma turma com relação a problemas específicos, porque o sujeito é capaz de formar hipóteses e testá-las na realidade, e pode também aplicar a lógica, né,
matemática ou então a lógica conceitual a conceitos reais e abstratos. Tá? Na realidade tem que fazer um parênteses aqui, né? Porque tecnicamente se tu ensinou o aluno conceitos e cobra mapas de conceitos, tu não está ensinando física para o nível 3B, tu está ensinando física para o 2, nível 2, que é o concreto. Tá concreto, tu manda o cara decorar, sem saber exatamente o que ele está fazendo. Mas se tu quiser que a pessoa tenha um pensamento, tem que trabalhar essa transição do abstrato muito melhor, tá, com a tua turma. Isso aí para o professor construtivista sempre é um desafio. Tá? Então, Piaget realmente, assim, Piaget e Helder, assim, eles são boas referências para aquele professor de ensino fundamental e ensino médio que tem que pensar em planejar um material didático para ensino de ciências, de acordo com a realidade de evolução do pensamento crítico da criança. Tá? Então, tu tem que ver as fases que eles estão e fazer um experimento de acordo com aquela fase que é esperada. Né? Não adianta tu pular fases assim, porque tem que ser exatamente a coisa certa, no momento certo e da maneira correta. E então fica uma engenharia de experimentos que às vezes pode ser difícil assim de trabalhar. Né? Em geral, na pós-graduação, né, normalmente espera-se que a instituição que o pessoal vai fazer um doutorado, um mestrado em ensino, tenha pessoas capazes assim de perguntar para a pessoa, tá, vai trabalhar com um aluno de que faixa etária? Aí tu já tem noção assim de como fazer o material didático, né? Não adianta fazer um material didático jogando um monte de equipamento, um monte de badulac dentro de um kit e dando para o aluno, como a gente já tinha trabalhado das outras oportunidades, que não vai dar certo. Esses kits assim, eles têm que ser muito bem pensados e a sua eficácia tem que ser comprovada através da experimentação em sala de aula, através da pesquisação. Tá? Piaget e Helder são extremamente difíceis de ser aplicado na prática. Não é algo fácil, a teoria é complexa. A avaliação de Piaget e Helder é complexa também. Tá, vocês viram esse exemplo do pêndulo ali. Tá, eu te garanto que se eu pegar essa aula e der para um professor de física, pode fazer algum sentido. Se eu entregar para um professor, por exemplo, que não é da mesma área, ele pode ficar completamente perdido sobre o que aquele cadeado estava fazendo em cima da borrachinha que girava para lá e para cá. Tá? Então, não é óbvio assim o fato da pessoa, por exemplo, ter chegado numa faixa etária que ela vai saber interpretar aquilo. Depende também das coisas que são esquecidas com o passar do tempo também. Depende da formação, depende de tudo, ou do hábitos, né? Que a gente já sabe mais ou menos a construção do hábitos, ou a construção do esquemata, né? Dos esquemas de Piaget, que praticamente são dois nomes diferentes para quase a mesma coisa. Daí. Tá. E o assunto de Piaget em Helder de desenvolvimento da criança é um assunto que está hoje praticamente abandonado na pesquisa educacional empírica brasileira, devido ao fato da gente encontrar muito pouco trabalho experimental feito assim, né, principalmente na parte de desenvolvimento de material didático para os diferentes tipos de classificação dentro da classificação do Piaget. Tá? Então aqui um resumo, né? Esses resumos você pode encontrar em qualquer lugar, né? Sobre o que tem que mostrar em cada fase. Isso foi depois da observação aí de uns 3.500 a 4.000 estudantes, assim, lá na Suíça, na década de 50, 60, né? Década de 50 e 60 vieram os resultados, mas ele ficou coletando as pessoas, por exemplo, informações das escolas das pessoas desde que elas nasceram até o dia que elas tinham, né, 20 anos de idade. Então o Piaget ficou olhando quase 4.000 pessoas desde o nascimento até 20 anos de idade, quando ele concluiu que dava para dividir nessas fases aqui, né? Sendo que essas fases tu começa a próxima quando tu tiver certeza que a prévia foi feita, independente tanto da idade assim da pessoa. Tá? Então isso fecha a teoria de Piaget, muito bonita, muito inspiradora, tá? E simplesmente tiverem algum comentário para fazer sobre algum ponto que eu falei aqui, né? Tem a seção de comentários aí embaixo para colocar dúvidas, perguntas, né? Sugestões daí de mais
explicações, demais aulas, se vocês acharem que essas aulas realmente foi produtiva para o teu trabalho ou para o teu entendimento de como as pessoas têm que trabalhar, né, dentro de um processo de educação assim que evolva do concreto, do tátil para o abstrato, né, e para a formulação das hipóteses num mundo assim onde se domina cada vez mais pela cognição. Se gostou do vídeo, né, clica joias, né, escreve e o sininho, né, para receber daí as próximas aulas, que espero que sejam temas assim bastante instigantes como esse. Então, um grande abraço para todo mundo, tá? Estudem bastante, cresçam sempre e desenvolvam as ideias abstratas. Tchau, tchau.